Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que vão nos assistir pelo YouTube ou pelo Facebook. Então, e a vocês aqui, presentes, sejam todos bem-vindos. Mais uma oportunidade renovada de aprendermos um pouco mais como nos portar à luz da doutrina espírita. Isso é uma oportunidade fantástica que todos nós estamos tendo de recebermos essas informações. Hoje nós vamos ver o Espiritismo no dia a dia. Tema bastante instigante, vamos aproveitar, E já iniciando a nossa reunião, vamos nos harmonizando, fazermos a nossa prece, para passarmos para o nosso irmão Rogério. Deus querido Pai, obrigada, Senhor, por mais esse encontro. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós, que possamos, em aprendendo as lições que nos serão ministradas, procurarmos vivenciá-la no nosso dia a dia. Obrigada, Senhor, pela oportunidade, graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Rogério. Tudo bem? Estão me ouvindo bem aí? Prazer estar aqui novamente. Falar de Espiritismo é sempre um prazer. Que nós possamos, nesses minutos aí que se seguem, tirar alguma coisa dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo, para que nós utilizemos lá fora, A intenção é que nós aprendamos e exercitamos esse poder e essa capacidade de retirar o espiritismo da casa espírita, levá-lo para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para as nossas relações mais comuns. O espiritismo, muitas vezes, com a característica que se impõe de estudo, ele ganha esse aspecto, muitas vezes, de restrição à casa espírita. E nós nos distraímos, às vezes, e deixamos que ele fique na casa espírita e permaneça na casa espírita, sem a intenção realmente profunda de levá-lo e experimentá-lo. São propostas, são paradigmas, são conceitos que nós podemos e devemos experimentar. E daí, então, tirar as nossas conclusões da sua viabilidade, da sua utilidade. Nós, muitas vezes, começamos a frequentar a casa espírita, isso aconteceu comigo há alguns anos atrás, e acontece com algumas pessoas, porque você chega à casa espírita pelas primeiras vezes, vindo de outra realidade religiosa, habituado àquelas práticas religiosas características à sua escolha, e você fica meio perdido, Eu já respondi respondi indagações, por exemplo, de a pessoa se aproximar de mim e dizer: acabou? No final da palestra, ou seja, é só isso, acabou, A pessoa veio pela primeira vez sem saber o que esperar, o que deveria esperar, e a princípio acha simples demais, porque nós estamos ligados num contexto religioso, quando não espírita, em algumas práticas cerimoniais, religiosistas, que nos deixam meio órfãos quando nós chegamos no espiritismo. A conclamação que o espiritismo nos faz da busca, da pesquisa, das indagações, ela só começa a ganhar corpo depois de um certo tempo. No começo, nós ficamos como realmente espectadores. A preocupação que existe no movimento espírita é que nós não permaneçamos mais tempo do que o necessário nesta situação de espectadores. Que nós compreendamos, entendamos o que vem e o que nós temos dentro do espiritismo, que nos espere, que nos cabe, o que buscar realmente dentro do espiritismo. Ele traz muitos caminhos, ele traz muitas escolhas, Ele traz muitas opções.
E nós, ao escolhermos o Espiritismo, porque normalmente é uma escolha, dificilmente ainda hoje você encontra pessoas que nasceram em lar espírita, que foram iniciados, principalmente, né, na nossa idade aqui, olhando assim, a grosso modo, né, que nascemos num lar espírita, que fomos e começamos lá na evangelização, né? Então, dificilmente nós encontramos essas pessoas. A maior parte de nós, a grande maioria de nós, viemos de outras denominações, escolhas religiosas, ou muitas vezes de nenhuma escolha religiosa. Nós muitas vezes encontramos, né, pessoas, por exemplo, eu quando vim ao Espiritismo, eu vim ao Espiritismo me dizendo católico, mas ia muito raramente às cerimônias, né, da Igreja Católica, apesar de ter uma infância, né, aquela infância tradicional de primeira comunhão, crisma, consagração, aquelas coisas, mas nunca depois da adolescência me ative muito. Então você chega no Espiritismo e se depara através das palestras. A grande maioria de nós chegamos no Espiritismo pelas palestras. E começamos a ouvir sobre temas inúmeros, né? E já começamos muitas vezes a ouvir chavões e conceitos e que hoje em dia são tidos como equivocados, né? Por exemplo, o Espiritismo ou vem pela dor ou vem pelo amor. Não. A grande maioria das pessoas hoje se aproximam do Espiritismo pela curiosidade, pela busca, pela insatisfação interna, íntima, de não encontrar onde se encontra as respostas que busca e que precisa. E essa, inclusive, é uma colocação do senhor Allan Kardec, que diz que o Espiritismo cabe e se presta àqueles que não se encontraram nesse processo de aproximação, de conhecimento, de entendimento e de busca da divindade. Não para aqueles que já estão situados, para aqueles que já estão satisfeitos com a situação vigente. Então nós chegamos no Espiritismo e começamos a ouvir e assistir palestras e temas os mais variados possíveis, né? E ao chegar nas palestras, nós nos deparamos com os 5 princípios básicos da doutrina espírita, com as obras fundamentais da doutrina espírita. E eu brinco muitas vezes que você vai na casa espírita pela primeira vez e o orador, de forma tranquila, diz: temos vida em todos os mundos. E um cutuca o outro, na plateia mesmo, e diz: eu não falei que eles são loucos? Né? Por quê? Porque são conceitos que você precisa de bases para compreender. Porque quando você fala ter vida em outros planetas, o que vem à nossa cabeça é essa vida orgânica que nós conhecemos. Mas, antes de começar as palestras, por exemplo, é comum o dirigente dizer: somos poucos encarnados, ou dar as boas-vindas a nós encarnados e aos desencarnados. Então temos vida aqui ao nosso lado ou dentro desse ambiente que nós, a princípio, não percebemos e que a ciência até hoje não conseguiu comprovar de forma taxativa. Então aí nós vamos começar a compreender que vida é essa. Ou seja, a doutrina, através das palestras, ela é na realidade um incitador, um provocador. Aquela palestra que você sai e diz assim: mas eu não consegui entender, não consegui captar tudo. E aí vem o conselho ou a recomendação de ir aos livros. A doutrina espírita, ela se encontra aberta nas bibliotecas das casas espíritas. Muita gente conhece a doutrina espírita sem frequentar a casa espírita. Porque existe um caminho, um método de aprendizado, de conhecimento, de entendimento dessa doutrina. E as palestras, elas servem basicamente para isso, para que nós conheçamos, para que nós nos sintamos intrigados, provocados por algum tema, para que nós discordemos muitas vezes do orador, e eu sou especialista nisso. Eu gosto de provocar as pessoas para que as pessoas não concordem e cheguem em casa e busquem, porque não tem por que não buscar. A própria estruturação da doutrina espírita, idealizada e estruturada pelo senhor Allan Kardec, ela nos conclama, nos incita, nos provoca a isso, que é o sistema de perguntas e respostas.
Ele já estrutura a doutrina nesta proposta. E nós chegamos à casa espírita, assistimos às primeiras palestras, e ao final das palestras somos convidados aos passes. E muita gente, né? Eu brincava na casa espírita que eu frequentava, eu brincava dizendo o seguinte: lá nós não aplicávamos, né, pelo menos antes da pandemia, o passe como é aplicado aqui, como era aqui antigamente também. Né? Antigamente que vocês entrariam pela porta lateral, se sentariam aqui numa sala aqui atrás, receberiam o passe individualmente e sairiam por essa porta aqui. E as pessoas chegam na casa espírita pela primeira vez nesse sistema de passe, né, que eu estou dizendo, e termina a palestra, ele nunca foi na casa espírita, e ele diz: agora você. Não vá. Eu digo assim, não vá. Se você não sabe o que vai acontecer lá atrás, não vá. Diga que está bem, na próxima semana, fala assim: o que acontece lá atrás? Já pensou, você chega lá, tem um cara com uma seringa lá para dar uma bezetacil em cada um? Até porque o próprio passe, você vai, senta para tomar o passe, não sabe muito bem o que vai acontecer e fica naquela expectativa. Eu fecho o olho ou abro o olho, Sueli? E se eu fechar o olho e o cara acabar de me aplicar o passe, eu não ver? E se ele for fazer alguma coisa comigo? Então, não vai acontecer nada. Essa expectativa, essa ansiedade, essa insegurança da incerteza, ela vai fazer com que não aconteça o processo. E o senhor Allan Kardec vem nos dizer que nós temos 3. E aí outra curiosidade também nesse espiritismo no dia a dia, né? Você estuda as 5 obras básicas e não se depara com a palavra passe. E aí você diz: de onde tiraram isso? E aí vem uma tradução ou uma ligação direta, né? Porque lá nas obras básicas você vai encontrar magnetismo, magnetizadores, água magnetizada, mais de 400 menções do senhor Allan Kardec e dos espíritos superiores. Nós adotamos no começo do século XX a nomenclatura, nós, Movimento Espírita Nacional, adotamos a nomenclatura no começo do século XX, quando nem existia a prática. Essa prática vem lá do sistema da teosofia, de Helena Bessandi. O Espiritismo adota essa prática da imposição das mãos, da transmissão dos fluidos, mas o senhor Allan Kardec fala nos magnetizadores que nós temos 3 tipos, por exemplo, de magnetizadores, ou, como dizem hoje, passistas. Eu não gosto muito, porque quando eu ouço passista, eu me sou remetido à escola de samba, direto. Né? Então eu uso muito o termo e gosto de usar o termo magnetizador. O senhor Allan Kardec diz que nós temos 3 tipos de magnetizadores. Aqueles que, ao aplicar o magnetismo, aplicam da sua própria energia, doam de si mesmo. O magnetismo espiritual, que é aquele que nós recebemos diretamente dos espíritos, aquele que passa pelo magnetizador e vai a você. E o magnetizador misto, que segundo o senhor Allan Kardec, é o essencial, é aquele que nós devemos buscar, é aquele que nós devemos buscar ser, que é aquele que, além de doar as suas energias pessoais e anímicas, orgânicas, doa também e consegue cativar os amigos espirituais para lhe apoiar nessa ação. Isso vai dar aos nossos fluidos um dinamismo diferente, uma qualidade diferente, um direcionamento mais específico, ou seja, é nos aliarmos, magnetizador encarnado, com os magnetizadores desencarnados, com os nossos mentores espirituais, com os nossos amigos espirituais, para que o passe, para que a magnetização, para que o magnetismo seja eficiente. Depois do passe, né, nós chegamos, então vamos tomar o passe. Então o que acontece lá na cabine? O que acontece na cabine ou aqui quando nós tomamos o passe coletivo, como acontece aqui na casa, é que nós nos preparamos. Então a pessoa que está aqui, o dirigente, agora vamos nos preparar para o passe. E aí você já deve mudar a sua respiração. Respire mais profundamente, solte o ombro. Entre no estado de relaxamento.
Seja mais receptivo, feche os olhos se for necessário, se achar necessário, para aumentar a sua concentração. Se torne mais receptivo, entre em sintonia com esses fluidos, com esses amigos, com os magnetizadores que estão ao redor de nós, para que nós realmente estabeleçamos uma corrente de sintonia e consigamos captar. Quando eu disse lá no começo que você, não conhecendo, abre o olho, fecha o olho. Será que terminou? Será que não terminou? Você cria uma refratariedade, você fica refratário. E esse processo não se dá de forma eficiente. Então esse é o passe. Como é que ele funciona? É a reposição das nossas energias que naquele momento estão debilitadas, desequilibradas. Quando você toma o passe individualmente, é feito um alinhamento nos seus centros vitais, que o orientalismo chama de chakras. Estabelece uma harmonia, um processo, o seu sistema vital é ativado, é harmonizado. E isso é o passe. E ele deve ser tomado por aqueles que estão necessitando. Eu costumo brincar nas palestras que se você vem de casa, a pé, batendo papo, brincando, bem, satisfeito, sem nada, totalmente equilibrado, por que tomar o passe? E nós começamos de um tempo para cá a dizer, olha, aqueles que necessitam do passe, por favor, aguardem que vão recebê-lo. Nesse processo coletivo, como é feito aqui, isso não é necessário. Todos nós podemos tomar essa atitude, inclusive fora da casa espírita. Final da tarde, aturdido, aborrecido, né? A gente chega às vezes em casa meio destemperados. Entre para o seu quarto, faça uma prece. Entre nessa sintonia, convide os amigos espirituais, faça uma boa prece. Se presenteie com 5 minutos de uma música baixinha, pouca luz, relaxe. Depois destranque a porta, saia e vá conviver com aqueles que convivem com você. Para que você não corra o risco de maltratar as pessoas que você ama. Então você pode, a intenção da casa espírita é essa, de nós aprendermos essas técnicas e utilizá-las lá na nossa vida, porque o difícil é ser espírita do portão para fora, gente. Falar de espiritismo na casa espírita é muito fácil. Agora o difícil é você falar de espiritismo numa universidade de filosofia, num grupo aberto de estudo, no trabalho, no ônibus. É você se investir, se revestir desses valores e começar a colocar em prática dali do portão para fora. A intenção da casa espírita é essa. E o passe é isso, é para que nós nos reestruturemos, nos reequilibremos. Então, se eu estou estruturado, equilibrado, bem, tranquilo, há de se pensar que não é necessário tomar os fluidos do outro, tomar o tempo do outro, né? Porque se nós trabalharmos, mas vá que eu... Bom, então vamos começar a tomar, por exemplo, analgésico preventivamente. Não, o passe é para aquele momento onde você não está bem. Mas existe essa popularização, essa ideia do complemento, né? Você ouve, por exemplo, muito no movimento espírita, agora vamos complementar a nossa palestra com os passes. É uma prática agradável a todo mundo, mas você acaba privando as pessoas de saberem o que é o passe, para que se presta o passe, criando nas pessoas uma dependência paternalista que não se justifica. Criando também essa falsa impressão de que todos os problemas estão sendo resolvidos. E quando o problema se agrava, você não recorre ao passe. Porque você já usa o passe quando você está bem. E aí você nunca pensa que você tomar um passe ou passar por um processo, uma aplicação, uma harmonização magnética, você possa melhorar. Não, vou procurar um médico, vou procurar um terapeuta. Quando o passe tem essa capacidade. E, consequentemente, quando termina o passe, o que acontece?
Agora vocês vão receber a água fluidificada. O termo já é meio complexo, né? Porque a água é fluidificada. Magnetizada. Aí você vai receber agora a água magnetizada. O que que acontece? As pessoas pegam aqui, gente, as bandejas, vão ali para trás. 2 ou 3 pessoas se colocam diante dessas bandejas, fazem uma prece. É assim, Valéria, que acontece? Fazem uma prece e magnetizam essa água. Quando você vai lá no laboratório invisível, lá no começo do livro dos médiuns, Laboratório Invisível da Natureza, você vai receber uma frase direta do senhor Allan Kardec. Quem magnetiza a água é o magnetizador. Mas e os espíritos? Vão colaborar, vão ajudar, vão potencializar, vão direcionar, vão sutilizar os nossos fluidos, que muitas vezes estão muito materializados e embrutecidos, vão ajudar na agregação, na transmutação daquela água. Não é uma aguinha, gente. Não é uma aguinha. E na sua acepção dentro do magnetismo, ela foi colocada para que nós, ao não estarmos bem, recebemos o passe aqui hoje, no nosso caso, no domingo, levemos a nossa água, durante a semana continuemos a tomar pequenas doses dessa água, na intenção de nos mantermos no mesmo nível do após-passe, ou seja, eu não estou bem, recebo o passe, melhoro, levo a minha aguinha para casa, ou tomo a água ali, e durante a semana eu continuo tomando essa água, que não é uma aguinha bobinha, para que no outro passe, no passe seguinte, eu permaneça naquele nível do final do passe. E aí o magnetizador te pega naquele patamar e te coloca um patamar acima. Você toma água, se mantém. Um patamar acima. E você rapidamente diz ao magnetizador: muito obrigado, eu melhorei, não preciso mais do passe. Essa é a intenção do Espiritismo. De libertar as pessoas. De não tornar cativa diante de algumas práticas do próprio Espiritismo. Passe não faz mal? Não sei. Não sei até que ponto a gente possa afirmar isso num passe aplicado individualmente, pessoa a pessoa. Se é transferência de magnetismo, se está relacionado ao meu potencial magnético, nós podemos, por exemplo, nos referir aos seca-pimenteira. Já ouviram falar? Né? Minha avó, minha mãe conta uma história que minha avó tinha uma comadre, uma pessoa próxima a ela, que quando essa pessoa mandava recado lá na roça, né, antigamente, avisa lá a Amélia que eu vou lá no final de semana, domingo eu vou lá almoçar com ela. Minha avó falou, pega as plantas, bota tudo lá para trás da casa. A mulher era um amor, era uma querida. Quase uma pessoa da família, mas que samambaia linda. No outro dia estava só os ramos, as folhinhas tudo no chão. Isso é magnetismo. Sabe aquelas pessoas que falam, que canarinho, como canta, no outro dia o canarinho está assim com os pezinhos para cima. Isso é magnetismo. Ué, a pessoa vai me aplicar isso e só faz bem. Ah, mas os amigos espirituais vão... A gente tem essa ideia do mágico, sabe, do lúdico. Não. O magnetizador tem que aprender a utilizar a sua energia. O passe não é uma coisinha. Não é um passezinho, sabe? É uma coisa séria. Como a água tem a sua utilidade específica. Já foram feitas experiências com água magnetizada, gente, de você colocar a água na garrafa, magnetizar e deixar ela meses. Meses. E ela não criar nenhum tipo de contaminação. Quando bem magnetizada. Agora nós estamos falando de magnetizar a água de verdade para quem está doente. É como é. Amigos espirituais, me ajudem que essa água se transforme num remédio. Não. É um trabalho de alguns minutos. Até para que você, magnetizador, comece a magnetizar. Que o seu organismo comece a exteriorizar essas energias. Então tem toda essa seriedade, essa complexidade que a princípio as pessoas começam no movimento espírita, começam a frequentar o espiritismo e não conseguem perceber. Mas por que o passe? Por que a água? E nós devemos perguntar.
Porque não perguntando, você fala, olha, então você vai levar essa água e você vai tomar durante toda a semana. E acabou. A pessoa leva e fala, esqueci, não toma. Aí você fala, melhorou não. E a água? Eu não tomei. Mas você não disse também para que serve a água. Para que serve o passe? Qual a intenção? Que é de manter você naquele nível. Porque senão eu aplico o passe em você, hoje você não está bem. Aí você, aí vai embora. Aí fica uma semana sem vir, que normalmente os passes são semanais. Aí começa, porque não se tratou a causa. E aí quando você volta, você está no mesmo patamar. Aí sim, toda semana eu preciso tomar um passe. Então quando a gente falou de espiritismo no dia a dia, a intenção era essa, de falar de coisas que a princípio parece que todo mundo sabe. Mas que pessoas que estão até no movimento espírita há muitos anos não sabem, porque a gente não se preocupa em falar. E aí nós chegamos, por exemplo, à prece, né? Olha, vai começar a reunião, então a Ângela vai nos convidar para nós fazermos a nossa prece. E aí você deixa por conta da Ângela, ela que vai fazer a prece. Mas o interessante é você compreender que ela é a intérprete da minha prece, que eu tenho que acompanhar mentalmente, eu tenho que sintonizar naquilo ali, eu tenho que trazer a minha alma, a minha consciência para cá, porque às vezes a gente vem para o centro espírita só de corpo, gente. Que aí você vem para cá e fala assim, quando eu chegar em casa eu tenho que ver aquele negócio, esqueci de molhar as plantas, e eu acho que eu não botei ração para o cachorro, Sueli. O cachorrão branco daquele deve comer uns 2 quilos de ração por dia. E você vem de corpo e não vem de alma. E aí a prece serve para quê? Para te trazer para o centro espírita. Ou trazer o resto que ficou pelo caminho. Né? Domingão, assim, segunda-feira, o cara fala, meu Deus, amanhã aquela duplicata vence. Prestação do carro. Segunda-feira é danado para ter essas coisas boas assim, né? Cartão de crédito, prestação de carro, né? Ir no banco, negociar uma dívida nesse mundo aí que a gente está vivendo, segunda-feira, e aí você está no centro espírita e está lá, ó. Aí a prece, se você usá-la, se sintonizar, você vem para cá. Assiste a palestra, uma proposta positiva. Consegue nesses 50 minutos aproveitar ali 5, 6 minutos. Mas será, Rogério? Se for 5 ou 6, é ótimo. É ótimo. Eu estou assim sendo otimista. Porque às vezes a gente ouve uma palestra durante 50 minutos e o que mexe com a gente é uma frase. Mas por isso o convite da prece inicial, para que você se traga para cá e durante esses 50 minutos se proponha a enfrentar o orador e discordar dele o tempo todo. É uma técnica que não é muito boa porque você vai perder, né? Normalmente você perde porque ele estudou, ele preparou, ele criou um processo de início, desenvolveu, propôs o assunto, desenvolveu o assunto e concluiu. Ele sabe o que ele está falando. Eu discordo normalmente, eu fico ali no banco às vezes me remoendo, parece que tem espinho ali na cadeira. Mas perco, quase sempre a perda é inevitável. E aí você assiste ali durante 40, 50 minutos e quando você vê, naqueles insights momentos, você fala, nossa, já tem uns 10 minutos que eu não penso em outra coisa. Ele conseguiu prender minha atenção. E é nesses momentos, e são nesses momentos, e é nesse momento que os nossos amigos espirituais que nós vivemos a conclamar, convidar, solicitar a ajuda, conseguem nos ajudar. Porque nós deixamos de ser refratários. Sabe, nós nos colocamos e sintonizamos uma proposta positiva. E aí, por isso, muita gente diz assim, olha, domingo que eu não vou lá, parece que as coisas não andam bem. Não tem nada de mágico nisso, não. É que você se propôs a uma coisa que você não está habituado. Você, durante 40, 50 minutos, abandonou toda aquela correria, todo aquele aturdimento e se propôs a olhar para você, a cuidar de você, a se presentear com alguns minutos de introspecção, de busca interna, de revisão. O Espiritismo não tem milagre, não tem segredo. Ele explica o que acontece com a gente. E aí no final a prece. Normalmente essa prece é de agradecimento, o passe, a água e a gente se retira. E esse momento de se retirar é um momento de atenção, porque
Você não pode abandonar esses conceitos, essas propostas, essas suas discordâncias, essas suas dúvidas aqui na Casa Espírita. Leve-as com você. E durante a semana, busque solução para elas. Se não encontrar, venha à Casa Espírita mais cedo, chegue mais cedo, busque um dos dirigentes, tire suas dúvidas. E normalmente vão ser convidados a ler. Porque não se aprende, não se apreende uma ciência em algumas horas ou num papo de 15 minutos antes da palestra. E não tem também muita dificuldade nisso. Né? Tem um amigo que fez umas contas assim bem práticas. Se você tirar 1 hora de leitura todos os dias de segunda a segunda, todos os dias 1 hora de leitura, mas é leitura, sentar, pegar o livro, abrir e ler 1 hora. Não é interromper várias vezes para ver o que aconteceu no WhatsApp, para dar uma cutucada no grupo, para dar uma olhada. Não, é 1 hora de leitura. Em 2, 3 anos você lê as obras básicas. Mas 2, 3 anos, leia 2 horas, passe para 1 ano e meio, leia 3 horas, tire um dia para ler, num dia você faz um estrago num livro, você vai, né, dependendo da sua capacidade de leitura. E tem a receita também para isso. Por quê? Porque não adianta sair lendo. Então agora eu vou na biblioteca. O que tem aí? Não. Você causa uma congestão, uma indigestão mental. No começo da minha entrada no movimento espírita, eu comecei a ler tudo. Tudo. E aí eu ia falar, eu ia conversar com as pessoas. Eu falei, não, eu li num livro, naquele livro do... Eu não sabia, mas eu fiz uma miscelânea, uma salada de fruta, e aquilo oxidou, né? Porque a salada de fruta em poucos minutos oxida, aquilo oxidou dentro de mim, que eu sabia um monte de coisinha e não sabia para que servia. É mais ou menos aula de matemática, né? O professor começa a ensinar aquelas coisas lá, e você fala, para que eu estou aprendendo isso? Porque a dificuldade, às vezes, do aluno é você não explica onde ele vai usar. E aí você fica, para que eu quero aprender verbo to be? Para que eu quero aprender conjugação de verbo? Para quê? Porque o professor muitas vezes não nos diz para que serve. Estudar as obras básicas serve para isso, para que você compreenda. Porque às vezes a gente olha para as pessoas e isso é inevitável. Você olha e fala, nossa, que pessoa, que tranquilidade. Olha, ele reage de forma diferente. Isso é consequência dessa interiorização. E não está vetado a você, não está proibido a você. Então não tem segredo. O livro, o que é o Espiritismo? Para que você já de começo leia, entenda rapidamente uma síntese do senhor Allan Kardec de o que é o Espiritismo e escolha se vai continuar ou não. Ali naquele livro você define, é isso que eu quero ou não? Leia o livro. Pois, né? O Livro dos Espíritos. Aí eu botei a data ali para a gente ver que foi montado numa estrutura cronológica, numa estrutura, além de tudo, didática, onde um livro vai dando sustentação ao próximo, onde é necessário que você siga essa ordem metodológica e didática para que você compreenda, para que você não se depare com termos e com expressões e com colocações dos Espíritos, e você fala, mas agora eu não entendi. Se você levar ao estudo o que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese, você vai chegar lá no final e vai fazer assim, vou começar de novo. Porque é muito interessante, gente. Eu não sou louco. Eu tenho tanta coisa para fazer. Para que eu fico estudando isso? Para fazer palestra? Não, eu poderia simplesmente não fazer palestra. Até porque se há alguns anos alguém fala, não, você vai fazer palestra daqui a uns anos, um mentor espiritual falou, pode mandar o mentor espiritual embora, que eu nunca vou falar em público. Sou extremamente tímido. Não é para fazer palestra. É para conhecer essa proposta. É para conhecer essa proposta. Porque isso não acontece só no Espiritismo. As pessoas se vinculam às reuniões públicas e acham que o Espiritismo é só isso.
Você vai assistir 1000 palestras e não vai conhecer o Espiritismo. Porque você vai formar uma colcha de retalhos desarmônica. Sabe aquelas bem coloridonas? E quando você vai lendo, você vai criar um degradê harmônico, né? Da leveza do que é o Espiritismo até a intensidade, a força das cores da Gênese. Você vai começar a compreender que alguns termos, por exemplo, de astronomia, de química, de física, de anatomia, estão ultrapassados. Fala, então o Espiritismo, não, isso não é Espiritismo. Isso é astronomia, isso é física, isso é química, que as próprias ciências trataram de atualizar. E o senhor Allan Kardec e os espíritos superiores deixam isso claro. Quando a ciência progredir, o Espiritismo vai progredir de mãos dadas, vai caminhar junto. O que é da ciência espírita não se faz reparo. Ainda não se pôde fazer reparo. E aí você vai entender o que é Espiritismo e o que é, por consequência do contexto vivido pelo senhor Allan Kardec naquele momento por aqueles espíritos, de física, de química, de anatomia. Você vai encontrar, por exemplo, termos raças, característico natural do começo do século XIX, mas totalmente ultrapassado hoje. Totalmente abandonado. Então vai se atualizando, a ciência foi se atualizando. O Espiritismo não precisa se preocupar com essa revisão, porque as outras ciências reviram. Agora, o que se diz respeito à ciência espírita, ela é totalmente atual. E aí eu lendo, eu coloquei, não sei se vocês perceberam, eu troquei o slide, né? O que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, e aí o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. Aí alguém vai falar, é obras póstumas. Não é obra básica. Obras póstumas, inclusive, existem alguns problemas que as pessoas confundem com obras básicas e também acreditam ser Espiritismo, não é. São escritos, anotações do senhor Allan Kardec que ele mesmo não publicou. E somente depois da morte da esposa, depois de 1880, depois da morte de Amélie Boudet, é que alguns amigos resolvem publicar. Vale a pena ler? Vale a pena ler. Lógico, é ótimo, é lindo, é muito bom. Você vai conhecer o senhor Allan Kardec. Mas não pode confundir opiniões do senhor Allan Kardec com o que está no Espiritismo como base fundamental do Espiritismo. E ao ler isso aí, você muda a sua forma de ver a vida. Você eu falei muda, mas desculpa, eu vou voltar. Você começa a mudar a sua forma de ver a vida e começa a perceber que o Espiritismo é para ser usado lá, do portão para fora. É para ser experimentado com aquelas pessoas que você tem mais dificuldade. Vamos fazer um trabalho para ela? Não, não é isso não, gente. É você perceber que a relação, que as pessoas que estão ao seu lado, elas estão ali por uma utilidade, por uma necessidade, para que se estabeleça a harmonia, para que se ajuste as injustiças, para que o perdão se estabeleça a princípio pela amizade, pela simpatia, pela amizade, pelo carinho e, quem sabe, pelo amor. Começa a nos propor um mundo diferente, onde as nossas energias e as nossas forças devem ser bem divididas entre a busca da realização material e a realização íntima do espiritual. Sabe aquele momento que você, na sexta-feira, vai no escritório? Estou falando, quando eu falo essas coisas, eu falo de mim. Abre o banco. Hoje nós temos o home bank, celular bank, acesso a todo momento. Olha, gosta do que vê. Gosta do que vê. Mas sente que está faltando alguma coisa? Chega em casa, olha na garagem, gosta do que vê, mas já não tem mais disposição para ficar lavando, esfregando?
é sinal que a gente está direcionando energia demais para um ponto só. E é nesse momento que você começa a compreender por que ir à casa espírita. Por que se dar alguns minutos? Por que se trancar no quarto antes de dar boa tarde para a esposa? Se preparar para entrar dentro de casa. Hoje a gente chega em casa, tira o sapato, tira a roupa, né, do lado de fora, se prepara para entrar, para não deixar o vírus entrar. Pois bem, faça todo esse processo e vá para o seu quarto. Eu estou falando de causa própria, eu estou falando de experiência que funciona, gente. Porque eu parava o carro na garagem, descia a escada, entrava em casa e maltratava as pessoas. Porque eu vinha no pique lá de fora. Das relações comerciais, das disputas financeiras, da busca. E num parceiro financeiro, na busca, no cliente, você não pode descontar. E aí a esposa pergunta se você quer jantar. Você acha uma afronta, né? Porque você não se preparou. Então o Espiritismo começa a ensinar, chega, calma, deixa baixar a bola. Vai lá, toma o seu banho agora, já tirou a roupa, trocou e tal, toma o seu banho. Sabe, aí quando você entrar no chuveiro, vira de costa pro chuveiro, que a gente já faz isso sem saber. De forma... Sabe aqueles conhecimentos intrínsecos lá da experiência? E deixa a água bater aqui nas costas, sabe? Aí o Espiritismo vem nos mostrar, o magnetismo vem nos mostrar que aqui no meio das costas tem um centro vital chamado humeral. E aí quando a água bate ali, você fala, que bem-estar. Aí você começa a compreender o porquê do bem-estar, por que um banho faz bem. E aí um dia eu estava meio estressado e a pessoa falou assim, meu filho, você precisa tomar um banho de sal grosso. Eu falei, mas e aí? Eu falei, não pode se enxugar. Eu falei, você está doido, eu detesto praia. Eu já não gosto da praia porque a água é salgada. Você acha que a pessoa tomar um banho salgado, não vai... Você começa a compreender por quê. Que diferença faz? O banho é que faz bem. Se é com sal, com arruda, com não sei o quê. O Espiritismo faz isso com a gente, faz com que a gente comece a buscar a lógica das coisas. Por quê? Por quê? Por que isso? Toma essa aguinha aqui, por quê? Senta aqui que eu vou te aplicar um passe. Por quê? Pô, é mala? É mala. Espírito é mala mesmo. É enjoado. Tem que ser enjoado. Porque senão a gente perde uma das propostas, uma das finalidades do Espiritismo, que é nós começarmos a rever aqueles valores que nós temos dificuldade de abandonar. Sabe? Você já está no Espiritismo há muitos anos e quando a coisa aperta, você volta. Você dá tem um retrocesso e busca nas outras fés ou na fé que você tinha. Você não veio de verdade. Porque você está na superfície do Espiritismo. Nas palestras públicas, no passe sem saber porquê, no copinho de água porque já que prepararam eu não vou fazer desfeita. Quando você começa a compreender isso, você começa a compreender que nós não estamos aqui por acaso. E aí você começa a rever os seus valores, os seus paradigmas, e começa a mudar, gente. É inerente, não tem jeito, é inevitável a mudança. É inevitável a mudança. Você parou de beber por quê? E olha que no começo, gente, eu gostava, tá? Parou de beber por quê? Porque eu sempre fui magnetizador, ou como as pessoas dizem, passista na casa espírita. E aí eu comecei a estudar e ler e falei assim, e tem um amigo que faz uma pergunta muito interessante. Fala, peraí, para aplicar passe, então precisa parar de beber, precisa parar de fumar? Não, não precisa. Mas você faça como magnetizador, como passista, uma pergunta lógica para você mesmo. Se eu for escolher alguém para me aplicar um passe, Sueli, eu vou aplicar, se eu puder escolher. Eu vou escolher quem? Quem bebe, quem fuma, ou quem não. Quem não. Então, se eu estou aplicando o passe, é melhor que eu não o faça. Ah, então é um sacrifício, é uma vida de sacrifício? Não. Não, não é. Para mim foi muito fácil, até porque eu era mais social, eu não gostava. Né?
E a outra coisa, e a próxima coisa que o Espiritismo começa a fazer com a gente, é tirar o Cristo do Calvário, sabe? É tirar o Cristo do Gólgota e levar o Cristo para o tabu. O que aconteceu no Calvário? A crucificação. Quando a gente fala em Jesus, o olho enche de lágrimas. A gente lembra da coroa de espinhos, das chibatadas. Gente, isso durou e se processou durante alguns instantes, enquanto foi necessário. No momento seguinte, ele estava na estrada resgatando os seus trabalhadores, que descrentes e desanimados pelo que lhe acontecera, estavam indo embora. E aí você vai lá e lê a estrada de Emaús. O que Jesus está fazendo ali? Meu filho, volta. Volta, o sonho não acabou. Eu estou vivo. Eu estou aqui com vocês, volta. E o que os dois, quando percebem que Jesus estava presente, dizem um para o outro? É necessário e urgente que voltemos a Jerusalém. E aí te arrepia, gente, porque ele, no momento seguinte, era no dia seguinte da crucificação, ele já estava na estrada buscando os seus trabalhadores. Volta, porque o trabalho começa agora. Até agora vocês estavam assistindo às aulas. A formatura foi lá no Gólgota. A formatura foi lá no Calvário. Agora começa a profissão. Agora vocês vão ter a profissão. Agora vocês vão exercer o que eu ensinei. E aí você começa a se achar no direito de se sentar com ele, de conversar com ele, sem aquela distância do morro, sem aquela distância do eleito, do enviado de Deus. O Espiritismo nos mostra que é um irmão mais velho, que recebe o selo da razão antes da gente. E cresceu mais, ficou mais forte, ficou mais esperto, mais inteligente. E eu tinha tenho três irmãos mais velhos. E eu sei bem o que é isso. Eu era um dos meninos mais temidos do meu bairro. Não por mim, mas porque eu tinha 3 irmãos maiores, fortes e bravos. E nada me acontecia. A gente tem dificuldade de sentar com ele, sabe? E aí quando eu falei de você chegar em casa e trancar a porta do quarto, botar uma música, coloca uma música legal, pergunte a ele qual que ele gosta, ouça uma boa música, faça uma prece conversando com ele. O Espiritismo nos convida a fazer preces de improviso, sabe? De falar do que a gente está sentindo naquele momento, sem fórmulas prontas. Porque a fórmula pronta cai no risco de automatismo, de você... Eu gosto muito daquele momento onde os jogadores no túnel, antes de entrar no campo, se abraçam, sabe? Pai nosso que está no céu, santificado seja... Automatismo, né? Não tem nada ali a não ser uma repetição de frases. Até porque se a prece deles forem atendidos, o outro time está derrotado. A sorte é que o outro time também está fazendo a mesma prece, na mesma intensidade, por isso que dá tanto empate no futebol, né? Por isso que dá tanto empate no futebol. E aí o Espiritismo é isso, gente, uma coisa que a gente tem que compreender. A diferença, aliás, na minha percepção e em tese, e quando eu falo sobre a minha percepção e em tese, eu fico mais livre para falar, porque não estou falando em nome do Espiritismo, estou falando do que eu sei, do que eu percebo e do que eu sinto. A diferença do Espiritismo, na minha concepção, para as outras religiões é essa, de você compreender o que está acontecendo com você, como mudar a situação vigente, por que fazer, e compreender que não tem coisas inexplicáveis. O que falta muitas vezes é sentido. O que falta muitas vezes é um sentido em nós para compreendermos. Mas ele virá. Com a experiência, com a reencarnação,
Nós vamos vir aqui quantas vezes, queiramos ou não, acreditemos ou não, vamos reencarnar. Ah, então depois que eu reencarnar, quando eu voltar, eu vou ser espírita convicto. Não. Nada impede que na próxima encarnação eu esteja aqui de terno, de gravata, numa assembleia de uma igreja protestante. Porque talvez seja-me necessário ainda passar por essa experiência. E finalmente, para a gente encerrar, estamos chegando ao final. O Espiritismo faz com que a gente fique mais livre, sabe? E é uma das intenções do Espiritismo, nos transformar em livres pensadores. Não pensar que Jesus vai ficar chateado com a gente, com os nossos erros. Que Deus está anotando o que nós fizemos. Compreender que o tribunal, que o julgamento é íntimo, é pessoal. Que o inferno é meu, que o céu é meu, que o estado de espírito sou eu que construo. E quando eu desencarnar, ou morrer, ou passar dessa para melhor, dizem, eu não me lembro da última, que tudo vai se resolver. Mas vai se resolver de forma mais fácil se eu tiver noção disso. E eu costumo brincar sempre com as pessoas. Se de repente você acordar meio estranho, assim, nossa, fui dormir tão cansado, Roberto, acordei tão bem, rapaz. As pessoas meio estranhas se aproximarem de você de forma carinhosa, com uma atenção mais específica. Começa a ficar atento. Mas você tem que conhecer o Espiritismo para saber disso. E aí fala, ô, meu irmãozinho, se chamar de meu irmãozinho, você já pode, opa. Seja bem-vindo, Jesus está presente. Já era, meu amigo, você morreu. Desencarnou. Passou dessa para melhor. Ah, mas não tem uma complicação ali na passagem? Sim, os Espíritos dizem que cada um de nós passará pelo seu desencarne. Pelo seu momento característico e peculiar de perturbação. É um momento drástico, forte, grave. Já pensou depois de 120 anos, como eu tenho planos, me separar do meu corpo físico? Vai ser um momento traumático. Como é traumático também chegar aqui, gente. Como é traumático também chegar aqui. Sabe, você lá no plano espiritual começa a ficar meio aturdido, meio confuso, alguns amigos te recolhem, deita aqui, meu filho, sabe? Você começa a perceber algumas funções já do corpo físico, e começa aquela coisa, vem o esquecimento total e você vem à luz, à vida. Gente, aí passa meses dependendo profundamente de outro ser humano. Porque se não tiver assistência, morremos. Desencarnamos novamente. É a infância mais longa, para que nós possamos estabelecer laços de afinidade, de amor, de carinho com essas pessoas. Que inteligentemente, muitas vezes, são aqueles que nós tivemos problemas, que causamos problemas. E aí nos colocam no braço de pessoas que nós devemos. E ela nos recebe com todo carinho, com todo amor. E ela aprende a te amar. E começa a se dissolver aqueles ódios, aquelas amarguras, aquelas tristezas, num processo lógico, de entendimento. Por que que acontece? Por que que nós esquecemos? Sabe, o Espiritismo traz isso para que nós realmente nos sintamos cidadãos do mundo. Pessoas envolvidas. Não no pedacinho dentro da família, do lado de dentro do muro, não ligado ao nosso umbigo. Mas que comecemos a olhar para fora
Quando abrir o portão da casa, olha para fora e fala, aqui é minha casa também. Nós começamos lá nos anos 80 a investir em segurança, né? Rodilhas de arame em cima dos muros, alarmes, para nos sentirmos seguros. Só que a gente mal vai em casa, gente. A gente fica o dia inteiro na rua. E trabalha, e vai no colégio, vai no centro espírita, e vai direto do trabalho para o centro espírita, e faz isso, e faz aquilo, e vai para a academia, e vai não sei o que, levanta de manhã, caminha do caminho da caminhada, já vai para o trabalho, e a casa está lá segura. E você na rua. A esposa na rua, trabalhando, fazendo compra, levando as crianças, buscando as crianças na rua, estudando, fazendo curso, nadando, fazendo inglês, fisioterapia, e porque as crianças hoje têm muito trabalho, né? Eu não sei nem como é que elas brincam. Aliás, tem algumas pessoas que dizem que elas não brincam mais. O Espiritismo faz a gente pensar nessas coisas para tudo que prepararam para a gente com um único intuito de nós sermos felizes. Que Jesus nos abençoe e nos ampare e espere só mais um pouquinho, porque, gente, nós estamos ficando espertos. E daqui a pouquinho nós estamos lá. Boa noite para vocês.